Olá a todos. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o gene gay, né? Aquele gene que não existe, não é verdade? Mas vamos lá. A Rede Globo vai colocar agora numa novela que está passando, parece, uma criança transgênero, com 3 anos de idade ou 4 anos, uma coisa do tipo, transgênero, né? E eles vão fazer isso para possivelmente montar um ícone, não é isso? O transgênero, ou seja, tem criança de 3 anos que já sabe o que quer e não tá nem um pouco confusa com fantasia ou qualquer coisa desse tipo. Não tá confusa. Não. Já sabe o que quer. Inclusive sobre coisas que ela nem sabe que existe, não é verdade? Mas tudo bem. É isso que a Rede Globo quer mostrar. O que ela quer mostrar é o que muitas pessoas estão mostrando dia a dia. Que é o que? Por exemplo, outro dia me mandaram um link, era do Cauê Moura, dizendo que com certeza existe um gene gay, afinal de contas, você já vê crianças de 4, 5 anos que tem um comportamento assim, um menino meio afeminado, com uma voz meio afeminada. Então existe um gene gay. Só que nenhuma pesquisa até hoje identificou o tal do gene gay. Ele não existe, simplesmente não existe. Não existe nada no nosso DNA que diz que a gente deve ser ou isso ou aquilo. O que diz no nosso DNA é se é homem ou mulher. É isso. Só isso. Não tem outra informação no nosso DNA. Mas eu tenho que concordar com algumas coisas. A primeira coisa que todos nós temos que concordar é que sim, a gente está observando crianças já nascendo com meninos afeminados, não é isso? Agora, o que as pessoas não estão contando é que já existe um livro, deve ter uns 20 ou 30 anos, que inclusive, se eu não me engano, pelo que me falaram, foi banido do Brasil, não pode mais ser publicado, etc. tal, mas vocês encontram esse livro em português para vender naquele site de sebos, o www.estantevirtual.com.br. Esse livro se chama O Futuro Roubado. O Futuro Roubado. Tem, acho que um nenezinho na capa. E esse livro, ele tem uma compilação de estudos muito interessantes, estudos científicos. E é um livro que ninguém sabe, ninguém apresenta na escola, que tal? E esse livro é muito interessante. É um livro assim, você tem que ter estômago para ler. Eu gosto muito de ler, mas assim, eu li metade do livro e falei, não tenho mais estômago, chega. Mas é o seguinte, basicamente é o seguinte. Uma das pesquisas, que se eu não me engano está nesse livro, é muito interessante, foi realizada nos Estados Unidos, na Flórida. Na Flórida tem um grande lago, tá? Tem vários lagos na Flórida, mas tem um grande lago que foi monitorado. E nesse lago tem muitos jacarés, ok? Muitos jacarés, crocodilos, tanto faz pra mim, tá? Vocês entendem o que eu tô falando. Jacaré, vamos usar jacaré, a linguagem jacaré. E o que aconteceu foi o seguinte, um grupo de biólogos, eu acho que por causa da universidade e tudo mais, essas pesquisas que parece que não vão levar em lugar nenhum, estavam monitorando o tamanho dos jacarés, né? Monitorando como eles estavam evoluindo de tamanho e monitorando todos os jacarés ao longo de um período muito grande de tempo. E de repente, entre tudo que eles estavam monitorando, tamanho de jacaré, tamanho de cauda, peso e tudo mais, eles estavam monitorando o tamanho do pênis do jacaré. Estou fazendo assim, mas eu não sei se é assim, se é assim. Estavam monitorando o tamanho do pênis do jacaré. Bom, você sabe como é que é o negócio, né? O pessoal pensa em cada coisa, né? E de repente, adivinha? Eles começaram a ver o tamanho do pênis de jacaré, ano após ano, reduzindo de tamanho. E de repente, adivinha? Os jacarés agora, depois de alguns anos, estavam com um pênis de tamanho menor. Bem menor. Estatisticamente menor, bastante relevante. E esses jacarés começaram a ter comportamento homossexual, ou seja, o jacaré pegando outro jacaré, não estava pegando a fêmea, mas está pegando macho, estava tentando macho com macho, ou seja, olha só, observe, da mesma forma como a gente está observando cada vez mais meninos femininos, o pessoal estava observando cada vez mais jacaré macho
tentando catar macho e vice-versa, um negócio horroroso. Então, ou seja, de repente se desenvolveu um comportamento homossexual no jacarés. E aí vem a primeira pergunta: é genético? Tipo, genético, aconteceu alguma coisa? E eles foram investigar. Só que, junto com as análises dos jacarés, eles estavam fazendo análise química da água e eles observaram uma mudança na qualidade da água. E quando eles foram ver, a redução do tamanho do pênis de jacaré era compatível com a instalação de uma fábrica na borda do lago. E essa fábrica jogava um resíduo químico dentro do lago. Puxa vida! E, de repente, começaram a se fazer vários estudos relacionando a homossexualidade a produtos químicos. Ok? Então vamos lá. O que a gente sabe hoje, basicamente, sobre isso? Muitos produtos que têm plástico liberam hormônios femininos. Ok? Então, se você vai no supermercado, compra uma macarronada no freezer, sabe? Aquelas macarronadas que você põe no micro-ondas, vem num pote de plástico, você põe esse pote de plástico, você deixa com a tampa, às vezes você tira a tampa, põe tantos minutos no micro-ondas. O plástico ele não foi feito para suportar grandes temperaturas, né? O objetivo dele era para coisas frias no início. Então, quando a gente coloca no micro-ondas isso libera algumas substâncias do plástico na comida. E essas substâncias, elas fazem com que os meninos se tornem femininos e faz com que as meninas tenham puberdade precoce, ou seja, elas menstruam mais cedo. Ok? Bom, então isso vai dando ao longo do tempo comportamento feminino aos meninos, tá? Aí você pensa o seguinte: já entendi. Vou comprar macarronada com negócio de plástico, vou colocar num prato de cerâmica e vou colocar no micro-ondas. Não é isso? Só que, quando a macarronada já foi colocada dentro do pote de plástico, ela já estava quente. Ou seja, já liberou também substâncias dentro daquele macarrão, daquela comida pronta que você compra. Ok? Eu já muitas vezes, antes de ler esse livro, eu comprava sopa em um negócio plástico. Eu só tinha que esquentar no micro-ondas, mas ela vinha pronta. O cara colocava a sopa quente dentro do plástico e depois eu pegava aquele plástico e colocava dentro do micro-ondas, né? Ou seja, a gente faz isso, né, no nosso dia a dia. Mas é só isso? Não. A mamadeira é de plástico. As pessoas esquentam a mamadeira no micro-ondas. Se não esquenta a mamadeira no micro-ondas, põe o produto quente dentro da mamadeira. E aí vem a pergunta: mas espera aí, mas como é que a gente resolve isso? Existe mamadeira de vidro, sempre existiu uma madeira de vidro, não é isso? O vidro não tem esse problema, tá? Agora, é só isso? Não. Tem as garrafinhas d'água que a gente bebe toda hora. Aquelas garrafinhas d'água muitas vezes foram transportadas 300, 400, 500 quilômetros de distância dentro de um caminhão quente. E o plástico, com aquele calor, vai liberando aqueles produtos químicos que ou beneficiam a produção de hormônio feminino ou já tem hormônio feminino lá dentro. Ou seja, tudo isso, tá, vai fazer com que as pessoas se tornem mais femininas, incluindo os meninos. Então, sim, a gente está vendo cada vez mais comportamento homossexual. Só que isso, muitas vezes, não tem nada a ver com o comportamento homossexual que a gente via antigamente. Antigamente, existem estudos que mostram comportamento sexual ou por problemas psicológicos mesmo, ou por causa de um outro problema que é mais grave ainda, que é crianças que são molestadas, né? Mas, hoje em dia, existem muitas interferências químicas de produtos que a gente usa no nosso dia a dia. E isso a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, quem é responsável por isso? São dois itens. Na verdade, tem as indústrias que produzem essas porcarias, ok? Com plástico junto, tudo que é de freezer. Você gosta de usar micro-ondas? Dançou, meu. Então não reclama se o seu filho uma hora, sabe como é que é, chegar com um amiguinho em casa, meu. Eu gosto muito de usar micro-ondas. Na minha casa não tem micro-ondas. Gosto muito de usar micro-ondas. Meu micro-ondas está na garagem.
ok? Depois que eu entendi isso, meu micro-ondas está na garagem. Por quê? Porque mesmo eu sabendo, muitas vezes eu usei o micro-ondas para coisas com plástico. Você não pode... Pergunta, você usa micro-ondas, não é? Tem três tipos de potes: plástico, cerâmica e ferro. O de ferro, panela, pode ir dentro do micro-ondas? Não pode. Sobrou dois: cerâmica e plástico. Quais são as maiorias dos frascos? Plástico. Ok. Então você vai usar plástico no micro-ondas algumas ou muitas vezes. Então, ou você tira o micro-ondas, ou você tira todos os plásticos da sua casa. O que é mais fácil? Eu tiro o micro-ondas. É alimentação. Não tem higiene gay, nada. Tudo vem através da alimentação, da água que tudo que nós tomamos e da nossa alimentação. Então a gente tem que tomar cuidado. Então, são três responsáveis. Um é a indústria. O segundo é o governo, que permite essas indústrias fazerem isso sem fazer nenhum estudo sobre o comportamento da comida nos plásticos, etc. Tal. E o terceiro são os pais. Porque a partir do momento que você está assistindo esse vídeo, agora você tem a obrigação, você virou o terceiro item. Se você resolver, não tem problema, isso aqui é rapidinho, etc. Tal, encare a consequência. É uma somatória, dia após dia para o futuro. Ok? É isso aí. Bom, eu tenho um filho menino, e aqui em casa não tem micro-ondas e eu evito usar plásticos, ok? E diga-se passar, é isso aí. É isso aí. A gente tem que tomar cuidado, ok? As crianças são pedras preciosas, que tem que ser tratado como pedras preciosas. Nosso maior patrimônio. Um patrimônio, né, que vale para o futuro sempre. Bom, é isso. Não existe higiene gay, e sim, existem crianças que estão com comportamento feminado, e ao invés do governo tratar o assunto seriamente, ou seja, o que está produzindo o fenômeno, eles estão simplesmente falando: aceitem o fenômeno, porque afinal de contas o que mais eles querem é que a população não tenha filhos, né? Então, um bando de homem afeminado, um monte de mulher maluca por aí, é o que mais o governo quer: não tenha filhos. Agora, eu não entendo isso, porque se o governo fosse lógico, usasse a lógica, e não é isso que a gente está vendo, o que você queria? Se você fosse o governo, você quer mais imposto, você quer mais criança, não é isso? Mas tudo bem, outro dia a gente toca nesse ponto. Bom, por hoje é isso, muito obrigado.